Ô, Vitor, depois você pode postar isso daí, que nós revelamos aí o segredo da tecnologia nossa aí, TJ. Agora já é 8h30, então nós estamos indo então para o distrito AMB, onde que vai acontecer então a FISPAL. Eu queria falar com vocês também a respeito de codificação. Muita gente não sabe que a codificação ela foi vigente como uma lei em 1990 pelo então presidente Collor. Então, desde essa data é obrigatório você ter uma data de validade, que é uma forma mais fácil de se comunicar. Interessante que tem várias tecnologias, mas a parte de codificação e a nossa tecnologia, o interessante é que quando nós começamos aqui no Brasil e na América do Sul, que nós fomos o primeiro que construímos essa tecnologia. Estou falando construir mesmo. Me lembro ainda do pessoal fazendo as placas eletrônicas dentro da Limerpac, com as limitações que nós tínhamos em torno de 10, 12 anos atrás, mas nós construímos esse codificador. E com a tecnologia de codificadores, obrigatoriamente você precisa fazer isso daí no final da linha. É onde a Limerpac ela fica mais forte. Nós estamos indo na feira agora e nós temos 9 executivos de vendas ali. Nós temos 6 que se comunicam com a marca HS. Então essa feira, a FISPAL Sorvete, nós analisamos ela estrategicamente por 2 anos. Percebemos ali que o ICP dessa feira comunicava muito com a marca HS. Ela nasceu do intuito de abraçar o pessoal que estava começando. A Limerpac cresceu, nós não queríamos deixar esse público, porém também teria que ser uma formatação nichada, porque essa marca também existe o seu ICP próprio, e essa feira para a marca HS, 70% do stand comunica com essa marca, comunica com a quantidade de consultores e comunica com os equipamentos, com todos esses nossos clientes, porque nós também um dia começamos e não gostaríamos de deixar esses clientes desamparados pela marca Limerpac, que cresceu e hoje dá atenção para grandes players do mercado. Chegamos aqui na FISPAL Sorvete, estamos aqui no AMB. Daqui a pouco vou ter um alinhamento com o time, é super importante estar alinhado. Temos bastante insumo para conversar com o pessoal. Estrategicamente tem algumas coisas que eu quero falar para ele, vocês vão ouvir também depois. Então agora me sigam aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre a feira aqui dentro. Nós estamos na Rua L e também assim, nós gostamos de ficar perto dos concorrentes mesmo. Ajuda o quê? Ajuda o próprio cliente a fazer as boas escolhas. Uma coisa estratégica em feira para nós é o seguinte: não gosto de ficar só no stand, porque quando você fica só no seu stand, o cliente chega até você, mas quantos clientes nossos estão aqui no stand também se expondo? Então é muito importante nós andarmos na feira, saber quem é que está expondo, porque o cliente está ali também precisando às vezes de uma codificação. Que também, assim, muitos parceiros que nós temos uma parceria que nós vendemos, a própria marca Limerpac, ela vende para alguns parceiros estratégicos, onde eles pegam nossos datadores em OEM e colocam na máquina deles. E tudo que vocês olham aqui hoje na feira, o mundo da codificação é muito interessante. Todos esses clientes que estão aqui, 99% precisam de um codificador. Então ficar só no stand não é muito interessante. Outra estratégia de feira que nós estamos adotando há muito tempo, nós não gostamos de pegar no começo, porque todo mundo entra e a pessoa fala, eu quero ir até o final da feira. Então nós gostamos de ficar, na maioria das vezes, no meio das ruas, porque o pessoal está passando por empresas e a pessoa sempre quer ir para o final para fazer uma análise e acaba chegando até a Limerpac. Um ponto legal do nosso stand também que chama bastante atenção, porque todas as nossas máquinas elas estão em movimento. Ela chama muita atenção do público por estar em movimento, por ter iluminação, e esse é o nosso stand da Limerpac. Beleza? Como tá? Beleza? E aí? Tá bom então. E aí, Cláudia?
tudo bem? Mas uma cabeça para colocar no G10, para transformar um G10 em um G102. O bom de trabalhar na Limerpac é que nós não vendemos commodity. Fica muito mais fácil para mim, como consultora, porque eu consigo entender direto a dor do cliente e dar para ele uma consultoria, né? Um atendimento personalizado. Pessoal, como eu estava falando para vocês lá dentro do carro, então assim, olha que interessante, essa feira nós fizemos para comunicar mais a marca HS. Quando eu disse para vocês, o próprio stand, ele se comunica mais com as cores que prevalece a marca HS, que é o laranja. O próprio logo da HS, ela se manifesta como uma escada. Então, é a escada que leva o cliente depois a Limerpac. Então, um pouco aqui das máquinas, é uma máquina bem versátil. Eu costumo falar que nós levamos a linha de produção até os clientes. Então ela é versátil, ó, já está em cima de uma bancada, dá para o cliente colocar isso daí em quaisquer lugar da empresa dele, mas ela não tem limitação, né? Qualquer cliente pode comprar, inclusive tem alguns clientes até mesmo que se comunica mais com a marca Limerpac, que compram esse tipo de codificador. E eu vou pegar aqui agora para vocês verem. Então esse codificador aqui, ó, o próprio nome diz, RandJet, é um datador manual. É a forma que você leva a codificação até o produto. Você não consegue fazer uma tiragem grande, então não é para a linha de produção. Mas para facilitar, como eu disse para vocês, a essência da Limerpac, que é de tirar a dor, que nasceu lá do seu fundador, o seu Edvander, o que nós desenvolvemos aqui então? Um dispositivo que facilita para o pessoal no dia a dia. Então, como que você vai codificar um produto cilíndrico e você tem que pegar e manusear com o suporte dele, e às vezes isso aqui você tem dificuldade no setup, nós precisamos então um facilitador. Por mais simples que seja, a preocupação nossa é com o tempo. A dor de todos são o tempo. Não importa o tamanho do cliente, sempre a dor vai ser o tempo. Então o que nós fizemos? De uma certa forma que você consegue colocar o seu produto aqui e você tem uma produção mais rápida. Isso se conecta com a essência da Limerpac, onde nós queremos que a dor nunca seja a codificação, porque nós vendemos soluções para vocês. Outra coisa também muito interessante é essa máquina. Ela se enquadra também em vários tamanhos de clientes. É uma dispensadora, nós temos aqui duas máquinas da família de dispensadora, nós temos outras dispensadoras. É bom falar que aqui está muito reduzido, nós temos um leque de produtos. Lembrando também que nós temos outras empresas como a Promec, que faz automação, máquinas mais robustas, automáticas. Nós temos a Dupla Face, que aplica fitas dupla face. Nós temos também rotuladoras automáticas. Então, assim, a pergunta é, o que você precisa? Nós podemos atender nesse universo que está em torno da Limerpac. A Limerpac, que fica com a codificação, junto com a marca HS, nós temos a Promec. Nós atendemos você no final da linha. Então, a Promec, ela vem também com as rotuladoras, com tudo que você precisa automatizar. Temos a RWJet, que é a nossa empresa que conecta tudo com inteligência artificial, indústria 4.0. Eu consigo conectar você até mesmo com o seu ERP. Mas voltando aqui, então nós temos uma família de máquinas. Então tem a família dispensadora, então tem essa aqui que ela pode atender o cliente com determinado tipo de produto. A grande sacada aqui está na dispensação. Essa dispensa de uma forma, essa dispensa de outra. Essa aqui, ela tem uma formatação diferente, onde o cliente ele tem uma necessidade de alta produtividade. Então veja que aqui nós já mudamos para tipos de codificações diferentes da nossa família G, que são a família de datadores, que nós atendemos desde clientes com G3, G7 e G10. E a diferença do datador dessa família está no que você precisa. Desde uma simples data de validade, um processo simples, até mesmo de você estar conectado junto com o seu RP, que aí nós fazemos o upgrade para o G10. Então temos também a linha nossa de datadores que vão com esteiras prontas, como nós apresentamos ali a S060, e essa é S150, dá uma mobilidade maior para o cliente, já diferente da S060, mas uma coisa em destaque dessa máquina aqui, que você tem uma oportunidade maior de você fazer uma produção maior com ela, até na dispensação de produtos. Caso você não tenha uma esteira, você consegue dispensar nessa mesma máquina e fazer uma linha de produção mais rápida e também com produtos que
possam estar mais pesados, que são mais pesados, e não consegue colocar numa S060. E o legal dessa aqui também, aqui nós temos uma solução de setup mais rápido. Nós olhamos para dentro das empresas e vemos sempre o nosso negócio é otimizar tempo. Então, nessa esteira é que nós temos não o suporte, porque suporte é o que suporta apenas um datador. O que nós temos aqui é uma solução de setup, é totalmente diferente. Uma solução de setup pensada para otimizar tempo, onde você consegue aqui facilmente através, e nós temos uma parceria ao longo do tempo, já faz mais de 10 anos, com uma empresa alemã que é a IGUS do Brasil, onde nós temos aqui um trilho anodizado com 8 micra, onde você jamais vai desgastar isso daqui. Essa esteira ela vai deteriorar primeiro do que a própria solução. Nós temos uma escala aqui também que facilita, essa escala aqui, ela facilita a mobilidade. Então você pode ter 10, 15, 20 SKUs, 20 tipos de produto, você marca o produto na posição da escala. E gostando de falar também a respeito de solução pensada, nós temos aqui, esse trilho aqui não é um trilho comum, não é um trilho de esferas, onde você vai usar, dependendo da sua empresa, vai encher de pó, vai começar a travar. Nós estamos falando de uma solução com polímero, que até hoje só a IGUS tem, então isso daqui te dá, esse suporte aqui, além de ele ser uma solução de setup, isso daqui você nunca vai ter problema com a mobilidade. Deixei para falar um pouco sobre a PAC Laser, que é a nossa empresa de corte a laser e dobra. Então, mais do que uma solução que nós podemos, com os nossos parceiros, nós conectamos com o quê? Uma empresa nossa que nós fazemos o suporte dedicado para quaisquer linha de produção. Então, nós levamos o nosso datador até a sua linha de produção. E eu gostaria de falar que essas partes aqui de corte a laser e dobra são feitas internamente nessa outra empresa nossa, que tudo dedicado para pensar no quê? Como o tempo é igual para todo mundo, então ter essas empresas é para o quê? Para dedicar, para a gente ter uma entrega mais rápida, uma entrega robusta e uma entrega que vai garantir para você que a codificação não falhe. Mais um pouco aqui, nós até para deixar, daqui a pouco como a feira vai começar, nós estamos falando a feira não começou, então como o nosso stand sempre são muitos clientes que param, e vocês vão ver daqui a pouco, sempre é interessante então estrategicamente colocar algumas máquinas posicionadas. E voltando aqui agora falando aqui, essa máquina ela é 100% produzida na Limerpac, com exceção da parceria que nós temos com o nosso datador G10, que nós somos, além de tudo, distribuidores aqui no Brasil. Essa máquina ela é uma rebobinadora. Me lembro que quando nós fizemos ela, a dor do nosso cliente, ele tinha várias rotuladoras. Então, para ele não ter vários datadores nas rotuladoras, então ele pega a bobina dele, ele codifica nessa rebobinadora, e aí ele pode depois levar essa rebobinadora até as rotuladoras deles automáticas para fazer isso daí. Então essa rebobinadora, nós pegamos então o rótulo virgem sem a data, que já está pronto, que já foi feito numa gráfica, e o cliente pode colocar aqui e ele pode codificar. Tem um sistema de parada que vocês podem olhar aqui, ó. Esse é um sistema de parada. Se você pega o seu PCP e fala assim, eu preciso produzir do item X 5.000, então você vai fazer 5.000 codificação, para você não perder nada de rótulo. Sempre alinhado com o quê? O encoder. Por quê? O encoder vai garantir para você sempre a data no lugar certo. Uma coisa muito importante que para nós reforça o compromisso com o cliente é a fabricação de suportes especiais. Por que ele é especial? Porque nós vamos fazer especial, dedicado, padronizado para a sua máquina. Não importa o tipo de embaladora que você tem, não importa aonde nós temos que levar o datador até o substrato, até o seu produto, até o seu filme, até a sua embalagem. Nós conseguimos com suportes especiais
E também esse suporte ele leva um nome de um parceiro nosso, que de tanto nós já vendemos para a máquina dele, então ele carrega o nome do nosso parceiro e o Trilho Igos está aqui sempre para trazer essa mobilidade que nós falamos. O tempo é igual para todos, então a mobilidade de você ter essa solução é muito importante no dia a dia. E nós não conseguiríamos trazer todos, mas nós trouxemos um outro suporte também. Nós modificamos, nós conseguimos colocar qualquer datador até na tua máquina. Então esse é um suporte que ele é colocado em flow packs, onde nós desviamos o rótulo para ser datado. Então nós mitigamos o erro a quase zero. Porque o mercado hoje, quando se fala de TJ, o que o mercado hoje consegue fazer? Quando nós falamos a respeito de nós não termos um concorrente, os nossos concorrentes, eles não têm essa proposta de valor. A proposta de valor da Limerpack, melhor dizendo, falando sobre nós, é o quê? Além de tudo, pegar um datador e nós temos a certeza que nós vamos colocar ele no lugar certo, com o suporte certo. Porque se você pegar apenas o suporte que acompanha qualquer datador, você vai fazer uma instalação que na maioria das vezes não vai dar certo. E tudo isso, o que a Limerpack fez, essa proposta de valor, é dizer que nós temos mais de 13 a 14 mil máquinas vendidas. Dentre elas, nós atendemos desde você levar uma mini linha de produção até a sua empresa, ou até a adaptação nossa, do nosso datador, na tua linha de produção, com o suporte certo. Porque com o suporte certo, com o know-how certo, com o cartucho certo, com tudo isso, nós garantimos o que é a nossa missão e a nossa proposta de valor. É fazer com que a codificação, ela seja, além de tudo, aliada à indústria, para que os nossos parceiros, os nossos clientes se preocupem com o seu produto e não com a codificação. Pessoal, último dia de feira então, e eu queria falar para vocês, além de tudo, o que é mais latente para mim numa feira, que eu tinha comentado com vocês. Numa feira em si, nós estamos ali, nós temos a oportunidade de ver face to face o nosso cliente. Então, para mim, isso é a melhor venda que tem. Que a pessoa está vendo quem são vocês. Estão olhando dentro dos olhos de vocês. E a pessoa pode tirar toda a dúvida que às vezes ela fica quando está lá na Limerpack, elas não te veem. Então, que vocês podem conversar com ela como seres humanos que nós somos. Outra coisa muito importante também é a quantidade de input que vocês tiram comercial. Nesses 3 dias que nós estamos conversando aqui, quanto de vocês que conversaram comigo e falou assim, aprendi muita coisa aqui. Eu aprendi muita coisa. Então, feira, além de tudo, é uma imersão para nós. É uma imersão. Dentro dessa feira aqui, eu vi vocês evoluírem. Eu vi coisas que vocês não fazem lá, fazendo aqui. Eu vi coisas que vocês tinham dificuldade de mostrar aqui. Porque além de vocês estarem na frente do cliente, vocês estão na frente da solução que vocês estão comercializando para ele. Então vocês estão ali mostrando ali face to face com o cliente as soluções que tanto a marca HS como a marca Limerpack pode contribuir com ele. Então assim, conversando com vocês e escutando, né, todos os inputs que nós conversamos, e os inputs e o output que vocês entregam aqui me mostram a evolução que vocês tiveram, de várias vertentes. Esse é o momento de nós aplicarmos o quê? A proposta de valor. É o que nós conseguimos olhar para o cliente e explicar para ele. Porque sem proposta de valor, nós somos mais uma empresa de codificação. Independente da empresa, levar uma solução aonde ele vai tirar a dor do cliente. Então, meus parabéns para vocês. E aqui agora o último dia nosso tem que ser melhor do que o primeiro, né? Então, assim, nós não sabemos o que vai acontecer daqui 1 hora, mas nós temos certeza do que nós vamos colocar como propósito agora. E lembrar sempre que a Limerpack
através das outras empresas, conseguimos entregar de verdade uma solução. Vamos fechar com chave de ouro. Eu quero que vocês, com bastante entusiasmo, até a forma de bater o sino, a forma de se comunicar com o cliente, para entregar uma coisa que nenhum concorrente tem. Peço que vocês olhem para cada cliente diferente, como vocês fazem sempre, tá certo? Meu muito obrigado para vocês, viu? Ó, pai. Acabei de chegar, deve ser já. Ó, pai, tá vendo? Na hora. Quando nós falamos de proposta de valor, tá ligado inteiramente ao quê? A essência. É tudo que tem dentro de algo, né? Dentro da Limerpac, quando nós falamos de essência, começa com quem? Comigo, que não estava lá no começo? Não. Mas o Edvander, que começou, que é o founder, né? A essência começou com quem? Com ele. E quando vocês falam sobre essência, é o quê? É o valor que tem quaisquer empresa. Qual a essência da Limerpac? Como a Limerpac começou? Ela começou com o quê? Vamos pegar as máquinas, vamos lá importar a máquina, vamos vender, vamos ganhar dinheiro? Não. Sabe o que é que sempre nós pensamos? É a formatação que nós começamos no mercado, que é o quê? Vamos atender o cliente de uma forma personalizada. E ele que é a essência, ele que começou, e quem veio por trás dele veio defendendo a essência. A essência é o que dá o valor. Qual que é o valor que nós temos? Depende da essência. E a essência começou lá no quê? No mercado monopolizado, aonde o quê? Vocês se adaptam à minha necessidade, as empresas pensaram. O Edvander não começou, não. Eu vou adaptar para a necessidade do cliente, para democratizar a codificação no Brasil. E hoje nós temos o mérito, acima de tudo, por Deus e por Edvander ter começado, que nós não estamos só no Brasil. Nós estamos em outros países também. Por quê? Nós temos essência e a boa essência vai longe. Se você me permite até ratificar e ainda solidificar o que você acabou de falar, na época em que nós começamos a nossa fábrica lá de produzir datadores, o datador que você tinha disponível para as linhas de produção no mercado nacional, ou você tinha uma tecnologia importada que era bastante onerosa, não só na aquisição, mas também na utilização e na manutenção dessas máquinas, né? Ou você ia para uma tecnologia bastante já consolidada, mas não tão rápida, não dava tanta produtividade, que era a tecnologia de hot stamp, os carimbos, a tinta que existiam naquela época. E nós, olhando para esse cenário, nós ficávamos pensando, o porquê que a indústria, que é o cliente, que é quem vai realmente pagar toda essa conta, precisa se sujeitar ao que existe no mercado, né? O que nós podemos fazer como empresa para equilibrar essa balança, ou seja, para criar uma situação em que houvesse uma colaboração, onde entrasse com a tecnologia, com máquinas que fossem capazes de atender o nível de produtividade que você tinha naquele momento, e a outra parte, sim, estava disposta a pagar por aquilo que realmente ia atender as suas necessidades a um preço, e não só a um preço, mas a condições de uso e de manutenção que fossem mais adequadas àquela realidade daquelas indústrias naquele momento. Então, esse sonho de desenvolver tecnologia de impressão por jato de tinta, inkjet no Brasil, ele nasceu dessa necessidade, né, de equilibrar essa balança, de não deixar o cliente à mercê do que se tinha de tecnologia importada, né? Nós queríamos trazer essa tecnologia para cá, desenvolver isso no Brasil, para conseguir atendê-los de tal forma que essa balança equilibrasse, ou seja, eles pagassem por aquilo que realmente fosse útil para eles, sem aquele desequilíbrio. De lá para cá, nós nos especializamos não somente em comercializar ou fazer um bom marketing de máquinas de codificação, mas nós nos especializamos em desenvolver, em fabricar, em fazer essas máquinas. Então, mesmo que hoje nós também trazemos alguns equipamentos importados, nós temos o know-how de fabricação, nós temos a competência de fabricar, sabemos como aquilo funciona, como o Jonathan disse, na sua essência. Então é por isso que a Limerpac é diferente. Porque nós não somos apenas marqueteiros ou vendedores tentando comercializar uma tecnologia que a gente não conhece ou não tem profundidade. Não, nós somos uma empresa que temos profundidade naquilo que vendemos.
Nós sabemos o que fazemos, sabemos fazer, e como nós sabemos fazer, nós sabemos também manter, deixar com que o cliente tenha, fazer com que o cliente tenha tranquilidade quando coloca um dos adaptadores nossos nas suas linhas de produção, né? Então, imprevistos acontecem. A gente trabalha muito, e todas as empresas que comercializam máquinas no mercado trabalham para evitar esses imprevistos. Mas se porventura acontecer, não é melhor você ter um equipamento de uma empresa que sabe o que está fazendo para resolver isso logo, para realmente fazer com que a linha de produção não fique parada, que traga realmente esse atendimento emergencial necessário naquele momento, não só com marketing e palavras bonitas, mas que realmente seja a solução nesse momento em que o cliente mais precisa da gente. Então eu encerro aqui a minha oratória aqui, em colaboração aqui com o Jonathan. E eu quero que vocês gritam Limerpac bem forte aqui agora, todos com as mãos aqui. Eu quero saber aqui o quanto que vocês estão. Coloca aqui, vai. No 3, hein? Nós vamos gritar Limerpac para que toda essa feira possa escutar quem somos nós. 1, 2, 3 e já. Limerpac! Assim, a respeito do nome, então, seu Mário, granola, eu fiquei com uma dúvida. Então, o senhor acabou de falar que o senhor tem outros produtos, mas por que granola? Como começou bem focado num produto só? Ele é focado no produto, exatamente trazendo, né, o aspecto da senhora granola, que na realidade o nome da empresa é Senhora Granola. Entendi. Né, e remete isso, né, à dona de casa, a senhora, a avó, né, trazendo isso para o nosso produto, um produto de qualidade, né, um produto mais fitness, né, que traz também essa pegada de produto que traz saúde. Entendi. Né? E assim, de todos os produtos que o senhor tem, então, o senhor falou aí, além da granola, quantos produtos hoje aí na linha da senhora Granola? Entre 5 a 6 produtos. Né? Temos o chips de coco, temos o crisp de coco, nós temos a granola premium, que é a nossa granola tradicional. Temos também a granola com doce de leite, temos a tapioca crocante com chips de coco. Então são esses produtos que abrangem o nosso portfólio. Entendi. Uma pergunta também assim, ó, o que faz uma granola ser diferente da outra, que a gente pode falar assim, ó, essa é premium. Ensina para nós aí como é que nós falamos, essa granola ela é diferenciada. Além dos insumos, né, que nós buscamos insumos de qualidade para fazer parte da nossa composição, o tipo de insumo, né? Porque às vezes de uma granola você coloca um determinado insumo que uma outra não coloca, entende? Como chips de coco, que pode fazer parte dessa composição de uma granola e da outra ela não faz. O próprio doce de leite, né? Tem uma granola que tem doce de leite e a outra não tem. Então essa diferenciação do mix, ela vai diferenciar automaticamente o nome do nosso produto. Entendi. O senhor falou que o senhor atende todo o Brasil. E quantos anos o senhor está atendendo todo o Brasil? A senhora Granola, ela já está atendendo há mais de 6 anos. Né? E estamos buscando também parceiros aqui em São Paulo. Então, estou falando aqui que a empresa do seu Mário comprou uma máquina nossa, né? Uma S060. Isso é o começo, né? 6 anos, está em crescimento. Cada ano que passa, cresce. E nós esperamos que em todo o crescimento dele, a Limerpac possa estar junto
Muito obrigado, seu Mário, Eu que agradeço. pela entrevista, tá Excelente bom? produto. Nós estávamos num bate-papo aqui descontraído a respeito de proposta de valor. Porque, além de tudo, como que você fala que você cresce se você não tem uma ajuda externa, uma mentoria, se você não se associa a empresas, como nós nos associamos a grandes empresas como a Igos, que nós vemos falando, para dar um suporte, para dar uma personalização, e isso não se faz só em coisas físicas. Você precisa ter uma mentoria. Eu estou aqui hoje com o Marcos Hittner, que ele é o meu mentor da HPC. Foi divertido, eu não tinha intenção de ser um cliente oculto para colocar ninguém em saia justa. Mas o mentor, ele não necessariamente sabe muito mais ou sabe tudo, a gente sabe coisas diferentes e a gente olha com outros olhos. Então a gente ajuda a ser um espelho e ser um olhar que quando você não está olhando, a gente olha e tenta capturar a verdade, para dizer a verdade. E a verdade é que eu fiquei muito bem impressionado com a sua vendedora. Ela procurou agregar valor desde o primeiro minuto. Como eu falo, o vendedor agrega valor por agregar informação, por ensinar. E ela quis perguntar que tipos de produto eu tinha, como que eu colocava a etiqueta nos potes. Ela me fez pensar sobre o meu problema. Ela fez pensar sobre a minha dor, o que eu estava tentando resolver, o que eu tentei resolver. E ela me apresentou a esteira, me apresentou o marcador handheld, e ela até fez um cálculo. Eu perguntei quanto que custava cada cartucho. Ela me explicou direitinho, perguntei quantas 1000 impressões fazia, e ela até fez a conta de cabeça quantas milésimos de centavo custava cada impressão. Então, eu como cliente, falei, caramba, ela me ensinou um monte de coisa, eu nunca parei para pensar quanto tempo eu pago funcionários para colocar etiquetas. Então, eu achei isso muito legal. E eu acho outra coisa também, como o Jonas, você falou, há 25 anos. Eu vejo que vocês têm um dogma, né? Vocês têm um pensamento de sempre inventar. Sempre ter o que eu posso inventar de melhor para o meu cliente. Então, isso é trazido através do fundador, que passou para os engenheiros, desenvolvedores, que é um dos pilares fortes da Linear Pack. Inovação, tecnologia. Vocês estão sempre inventando alguma coisa nova. Precisa só ser inventor da empresa? Não, não é só inventor, precisa da gestão, né? Que é o trabalho que eu acho que você está fazendo cada dia melhor, sem nenhuma rasgação de seda aqui, que é colocar os recursos todos da empresa, desde desenvolvimento, produto e atendimento, para agregar valor para o cliente, né? Cada vez que seu vendedor interage com o cliente, faz as perguntas certas, leva ele a um processo de pensar, puxa, o que eu preciso resolver com codificação? Você está dando muito mais do que o produto, mais só do que a invenção do que vocês criaram, né? Você está dando educação para o cliente, você está fazendo ele pensar sobre a dor dele. Já que o assunto que nós estamos falando é proposta de valor, eu acho que um dos grandes diferenciais, uma das coisas que a Linear Pack mais se destaca quando é oferta de valor, é a nossa capacidade, Marcos, de pensar realmente sem usar um jargão muito conhecido, tipo assim, eu penso no cliente, mas nós tiramos do campo das palavras e levamos ao campo da probatório. Né? Como nós provamos nós pensamos no cliente. Nós estamos numa feira aqui, nesse momento, estamos participando de uma feira que é direcionada ao setor de sorvetes, né? Muitos dos nossos clientes têm máquinas de embalagem e que precisa muitas vezes instalar um datador, uma das máquinas que nós fabricamos, numa máquina Flowpack, por exemplo, né? Então, algumas propostas que se tem no mercado, as pessoas vão lá com um tubinho, uma coisinha qualquer, pendura lá o equipamento na máquina do cliente e depois, quando o cliente precisa usar aquilo, quando ele vai colocar o cartucho, a máquina torce, precisa ter um especialista muitas vezes ali para poder alinhar tudo de novo. E os nossos suportes, quando a Linear Pack se propõe a instalar um datador na empresa do nosso cliente, nas máquinas de embalagem, você precisa ver como fica o nosso suporte, Marcos. Ele é feito de forma planejada, de forma uma engenharia aplicada, para que quando o cliente precisar tirar um cartucho, colocar um cartucho, a máquina não se mova. Né? Sim. Ela encaixa ali sem que o negócio fique todo sujeito a perder a performance, perder o alinhamento, a geometria. Então, assim, nós nos preocupamos com tudo isso. Quando você compra um equipamento Linear Pack, um datador Linear Pack, Sim. você tem a certeza de que isso foi pensado para você. Né, para que você não somente utilize a tecnologia que está sendo aplicada, mas toda a estrutura que é necessária para que essa tecnologia funcione perfeitamente. Então você não está entregando commodities, você não está entregando produto de catálogo, você está entregando soluções. Porque você sabe o que é uma linha de produção, né? Você sabe que o produto tem que passar por algum lugar e você está tirando a dor de cabeça do cliente. Você está de fato retirando a dor de cabeça. Exatamente. E você falou uma coisa que para nós é muito importante. É tirar a codificação do commodity, que é pegar apenas um produto e você revender, onde esse produto ele está no final da linha do cliente e ele depende hoje de pegar e codificar para ele poder o quê? Depois faturar. Então, além de tudo, o que nós queremos?
que ele não incomode, que o datador, que a tecnologia não seja a dor dele, Sim. que seja um auxiliar, Perfeito. que não pare. Então, o que nós olhamos para o cliente, que depende da nossa tecnologia, é que ele pense só no produto dele, porque o produto dele é importante. O que nós entramos é para auxiliar ele, para ele pegar e fazer uma boa codificação, onde o tempo dele é a maior dor dele, de qualquer pessoa no mundo, e nós entramos para quê? Com tudo essa personalização, sem ser commodity, para quê? Para que nós agimos com o cliente, para que a dor dele não seja linha parada, e é isso que nós fazemos há 25 anos. Então eu vi que vocês fizeram duas coisas. Uma foi um investimento gigantesco nesse seu centro de aceleração tecnológica, e outro que a gente vem conversando já há algum tempo, como elevar o conhecimento e o gabarito das pessoas através da Universidade Limerpac. O que vocês têm feito que vocês podem me contar que vai sair de concreto nos próximos meses? A Universidade Limerpac foi a régua que nós criamos para sair apenas falar, nós somos, mas o que nós entregamos? Então, para esse ano, junto com a universidade, e para atenuar a universidade, o sistema de gestão da qualidade, que cuida disso daí. Então, assim, mês que vem já começa a universidade. O que é? Ajudar o pessoal interno a ter o mesmo gabarito, desde vendedores até os nossos técnicos e até outros setores, para ele entender de um mecanismo que só está dentro da Limerpac. Você falou aí o CAT, que é o Centro de Aceleração Tecnológica. Hoje a Limerpac, além de gabaritar através da universidade e os nossos, hoje nós temos parceiros, né, que estão, até então eram concorrentes, mas hoje são parceiros, que depende da Limerpac desse gabarito. Então, o Centro de Aceleração Tecnológica não é interno. Ele está aberto até para os nossos parceiros isso daí. Porque hoje só existe uma empresa que fabricou o datador, essa tecnologia, Sim. no Brasil. Somos nós. Então, isso nós vamos entregar para quê? Aumentar sempre os nossos que são internos, cada vez mais ele entenda sobre a nossa empresa, sobre a nossa tecnologia e muito mais. Como fazer a nossa tecnologia que reaja a favor da lucratividade do nosso cliente. O cliente se importa com o produto dele. O importante é o produto do cliente. Certo. No final, não é o nosso produto, é o produto dele. Então, nossos tem que estar preparado e através da universidade, o pessoal vai ser gabaritado com isso, através até de matriz de versatilidade, é a forma de nós pegarmos, aumentarmos a maturidade dos nossos e de quem precisa também. Eu queria só também fazer mais uma pergunta que eu achei muito interessante. Quem que escuta bem os seus clientes? Os seus vendedores escutam bem os clientes? Ou os seus engenheiros e designers que escutam o problema do cliente? Ou os dois? Me conta um pouquinho sobre isso. Então, Marcos, como você disse no começo do nosso bate-papo, os nossos vendedores são os ouvidos da nossa empresa em relação às necessidades dos nossos clientes, né? E quando os vendedores trazem para a gente esses desafios, ou seja, às vezes o cliente tem uma necessidade de um produto personalizado ou de um produto que pode ser depois vendido no maior número de pessoas precisando da mesma coisa, os nossos ouvidos realmente são os vendedores. São as pessoas que estão em contato com o cliente, que vão fazer lá o bate-papo inicial, para começar a entender o que o cliente precisa, quais são como a gente chama, as dores, né, do cliente, claro. O que nós podemos resolver para o cliente. Então, nessa primeira etapa, quem acaba tendo esse primeiro contato é o vendedor. No entanto, numa fase imediatamente posterior, os nossos técnicos também vão fazer a instalação do equipamento nas linhas do cliente. Ali é mais uma forma de nós escutarmos, nós ouvirmos o cliente. Porque muitas vezes o vendedor, por telefone ou até mesmo presencialmente, não tem o conhecimento técnico que o assistente técnico que vai fazer a instalação tem. Claro. Então o assistente técnico também faz um mapeamento, também ouve, tem uma escuta, escuta o que o cliente tem para dizer, as necessidades do cliente, e junto o vendedor e o técnico, essa necessidade é trazida para dentro da Limerpac, discutida com a equipe de engenharia, e aí se inicia um processo de viabilidade. Né? De entender se aquilo que está sendo discutido, está sendo necessário, como que nós podemos viabilizar isso. Então, a rotina de trabalho, ela é resumidamente, lógico, tem toda uma estrutura por trás disso, mas resumidamente ela se passa por esses pontos. Outro ponto que eu queria perguntar agora para o Jonathan, nós como consultores mentores ajudamos a criar uma grade de indicadores de desempenho. Para cada diretoria de produto, de vendas, tem os seus indicadores de desempenho para fazer uma melhoria contínua da empresa. E uma coisa que eu achei muito interessante foi numa dessas reuniões de desempenho que o seu diretor de tecnologia e produto tinha uma métrica de visitas a clientes. Essas visitas, elas são na sua maioria para instalar ou para verificar, porque eu duvido que tenha alguma outra empresa que
entrega esse tipo de solução que faz 100 visitas a clientes por período, né? As visitas de clientes para os nossos clientes têm sim várias formatações. O próprio vendedor visita os nossos clientes. Os nossos técnicos, a maioria das instalações nossas são feitas em loco, né? Hoje nós temos uma engenharia até que faz uma entrega, dependendo da análise, nós conseguimos fazer uma entrega guiada, onde o engenheiro guia a pessoa de lá, dependendo do grau de maturidade. Isso devido aos anos. Então, os anos, nós temos no portfólio mais de 500 tipos de soluções que nós adaptamos à linha do cliente. Legal. Então, esse tempo fez com que nós conseguimos fazer isso. Porém, muitas das nossas visitas nós fazemos em loco, nós estamos no cliente para nós pegarmos e colocarmos a nossa tecnologia de uma forma que nós vamos mitigar ao máximo 99% qualquer tipo de problema, para que a nossa tecnologia fique associada naquele momento com o substrato do cliente para fazer a codificação, com toda a facilidade que nós temos, com tudo, não digo suporte, mas as soluções que nós temos. E nós sim, chegamos a fazer esse número de contatos em loco, estando no cliente, porque estando no cliente também, existe coisas que ele não consegue enxergar. Então o nosso cliente não consegue enxergar, mas nós, pela especialidade, falar que ser especialista para mim, você tem que ter pelo menos uma maturidade de 8 anos. A Limberpac tem muito tempo. Então ter 25 anos, todos podem ter. Batalhar pela maturidade técnica para chegar no cliente e a gente enxergar dores que até ele não consegue enxergar, por quê? E no final, sempre pensando no payback dele. Então quando nós fazemos qualquer solução, está atrelada no payback dele. Então a venda sai muito mais fácil, porque ele tem um retorno muito mais rápido. Eu tenho uma outra provocação agora ao nível mais estratégico de direção da empresa, vocês como são sócios. E eu acho que o produto de vocês, a solução por codificar da data e lote, deve ter um papel fundamental em rastreabilidade. Vocês têm iniciativas especiais nisso ainda? Ou alguma empresa que faz o software para ajudar na rastreabilidade já procurou vocês? O que vocês podem... Eu sei que vocês investiram numa empresa de software, de controle de produção. Isso eu acho que é um campo bem fértil e é importante para a sociedade ter essa rastreabilidade. O que vocês podem me contar sobre as ideias disso? Então nós já conseguimos atender 80% já de toda a demanda que tem no Brasil, quando fala sobre rastreabilidade, QR Code, né? Tudo que é além da codificação, porque não podemos ficar parado codificação. É o que você acabou de dizer. O que nós podemos agregar além de uma data de validade? Exato. É muito mais. Então, ontem o Fabiano estava aqui da GS1, nós já temos o nosso equipamento homologado, 80%. Acredito que mais ou menos 3 a 4 meses podemos estar com ele 100%. E detalhe, hoje no Brasil, é legal que para a tecnologia TIJ, que ela tem ali, nós conseguimos, através de um QR Code, nós conseguimos fazer, porque a nossa tecnologia, os pixels que nós conseguimos formar ali, consegue fazer isso, né? Qualquer tecnologia. De todas as empresas, a Limberpac é a única que tem a capacidade para ter essa parceria. Então nós começamos já, isso já está andando. A nossa preocupação é muito mais do que apenas codificar, né? De colocar uma data, né? Nosso compromisso é maior e não adiantaria a gente estar falando sem a gente já ter uma parceria, então. Já temos uma parceria, já estamos homologados 80%. Isso que faz a Limberpac sair da falácia, com tudo que nós falamos, como o Edivander falou. Falácia todo mundo pode fazer, mas tudo que nós falamos, nós temos entrega concreta, dados evidentes e muito mais do que isso. É a solução que traz os benefícios para os nossos clientes. Isso vende muito mais, né? Muito mais. A preocupação se tudo que nós estamos fazendo, se na verdade o cliente está comprando isso, se é bom para ele. Pega a expertise da Limberpac, associada à nossa tecnologia que dá abrangência para ser um associado da GS1 e dermos esse passo, sendo o único no Brasil com a tecnologia TIJ a ser associado com uma empresa desse nível. Não sei se o mercado todo conhece essa história, mas a Limberpac, ela como o Jonathan acabou de falar agora, ela é a única empresa genuinamente brasileira que possui tecnologia para produzir datadores inkjets. Durante muitos anos nós produzimos isso no Brasil. E a empresa cresceu, Marcos, cresceu muito, né? As pessoas que ajudaram, que trabalharam no desenvolvimento dessas máquinas, que participaram da criação disso tudo, elas são disseminadores de conhecimento hoje. Porque como a empresa cresceu, nós precisamos contratar mais gente, mais técnicos, mais vendedores. Então, essa faculdade, a Universidade de Limberpac, ela tem como principal objetivo a disseminação desse conhecimento. E não só do conhecimento, como da cultura da empresa também. Né? Fazer com que todos falem a mesma língua, para que todos tenham conhecimento de toda a história, de como
nós desenvolvemos, de como que cada componente, cada placa eletrônica, ou cada método de venda, no sentido não de método de técnicas de negociação, mas realmente de clareza na hora de explicar, né? De ouvir. Então, tudo isso nós sabíamos fazer ano passado, mas a empresa cresce e esse conhecimento precisa ser disseminado. Agora, uma coisa mais que eu acho assim, mais legal, assim, uma das características da Limer Pack que eu acho fantástica, assim, mas fantástica mesmo. Quando a gente fala disto, nós estamos falando assim, a Limer Pack hoje, ela conta com o que há de mais moderno, com o que há de mais atual e com o que há de mais veloz na área de impressão. Então, ou seja, o que existe de melhor no mundo hoje, a Limer Pack consegue disponibilizar para o nosso cliente. Né? E isso graças ao quê? Graças a toda a história de desenvolvimento, um desenvolvimento comparticipativo, inclusive com empresas de classe mundial, mas com o conhecimento adquirido pela Limer Pack para transpor essas barreiras e essa forma de trabalhar em conjunto com empresas de alto poder tecnológico, somando essas forças, nós conseguimos hoje entregar para o nosso cliente o melhor datador do mercado. E juntamente com o melhor datador, toda essa estrutura de conhecimento, de capacitação, tudo que vai junto com o nosso datador. Que não é vendido junto, mas é entregue junto. Não é somente vendido, é entregue. Então, eu acho que isso é um diferencial da Limer Pack, que faz realmente com que nós sejamos o líder em vendas de datador inkjet no Brasil. Bom, Vitor, obrigado aí pela oportunidade. A Limer Pack, ela nasce de um sonho, era um sonho de democratizar a tecnologia. E eu sonhava em colocar o Brasil no mesmo patamar de grandes países, né? De colocar a indústria brasileira dentro de igual para igual com aquilo que existia lá fora, né? Não foi fácil, Vitor. Nós começamos num porão de uma casa, a gente dividia ali o espaço ali com latas de tinta, pacotes de cimento. Foi assim bem desafiador, né? Vamos chamar assim, né? Bem desafiador. Mas deu certo, cara. Assim, a gente olha para o resultado hoje. Olha que hoje, mesmo uma empresa de pequeno porte, ela consegue ser atendida com tecnologia de ponta. E isso graças à Limer Pack. Então eu tenho muito orgulho dessa trajetória, que não eu, mas que essa empresa mostra aqui, principalmente numa feira como essa, né? Assim, eu sou muito orgulhoso do resultado que nós todos fizemos. Porque lá atrás era apenas um sonho. 25 anos depois, isso é uma realidade absoluta. Hoje, empresas de todos os portes conseguem ter acesso a esse tipo de tecnologia. Isso forçou também, mesmo aquelas empresas que ditavam as regras no mercado, forçou também que elas se adequassem um pouco à realidade do nosso país, né? E a Limer Pack foi a precursora de tudo isso. A Limer Pack existe porque nós pensamos nos nossos clientes. E não é um jargão. Pode parecer, porque isso é muito comum, as pessoas falam, é um jargão, é uma coisa. Mas não é, Vitor. Isso nasce do coração, do nosso coração, do coração de cada um que trabalha aqui. Dá uma olhada aqui em volta, os nossos vendedores. Ali, ó, mostra ali, por favor, ó, a nossa equipe ali, ó. Todo esse pessoal é responsável por todo o sucesso que nós temos. Olha que equipe bonita. Fora isso, são mais 120 pessoas que estão lá na fábrica fazendo tudo isso acontecer. E a gente olha e fala assim, era um sonho de um porão. Eu vou confessar pra você, é muito bonito falar, não, eu sonhei com tudo isso, mas, cara, até pra mim, que comecei a sonhar isso lá atrás, é uma surpresa muito grata, algo muito maravilhoso. A Limer Pack, ela está abrindo, expandindo aí para todo o Brasil, né, para estar cada vez mais próximo do cliente, auxiliando ele nas necessidades dele com as tecnologias top de linha que a Limer Pack tem, por todo o Brasil aí. Esse é o intuito nosso, né, estar cada vez mais próximo do cliente, atendendo ele de maneira 100% e com produtos de ótima qualidade. E com o seu time, né, o cliente ele pode ficar tranquilo porque ele vai ter suporte ali no raio que ele está, certo? Isso, a Limer Pack, ela não quer simplesmente vender um datador para o cliente, né? A gente quer auxiliar o cliente com toda a tecnologia para que ele tenha o melhor possível do produto dele, com a data do jeito que ele quer, do jeito que ele precisa, para atender com excelência o cliente final dele também, né? Essa história de comprador para CEO foi um aceite que eu tive ao longo do tempo, né? Mas tudo aconteceu na Limer Pack, né? Mas isso começou muito tempo atrás, que quando você está em qualquer lugar, que você entende que você precisa somar, é você empreender com o seu CPF. Independente se no final do ano você vai ganhar ou não vai ganhar uma divisão de lucro. Porque quaisquer empresa que eu trabalhei no longo da minha vida, o empreendimento que eu fiz lá
com o meu tempo, eu não ganhei no final do ano, não tive uma divisão de lucro, mas todo o conhecimento que eu saí de lá, a empresa não tirou de mim. Então, com esse pensamento, essa formatação, entrei na Limerpac, né? A Limerpac é uma empresa diferenciada. O Edvander, olhando uma coisa interessante, ele viu ali no critério dele, que ele poderia chamar para mim compor aí como diretor e depois sócio. Então, assim, de comprador para sócio da empresa, para CEO da empresa, começou lá atrás. Lá atrás, observando que para você crescer nas empresas, não é só pensando na questão monetária do momento. É você ajudando, pegando conhecimento, que nessa trajetória eu tenho certeza que em algum momento, caso você tenha perfil, você chegue lá. É inevitável. Então, começou lá atrás, consolidou aqui e hoje estou como CEO também. Não sou CEO. Sensacional. Estou como CEO. Ok, pessoal, mais uma feira então se encerrando. Além de todas as vendas, todos os contatos, queria dizer para vocês assim, que cada vez que nós estamos numa feira e vocês estão saindo com uma coisa que é muito mais do que comissão. Vocês cresceram a cada feira, cada dia que passa, né? Por quê? Porque vocês provaram de uma coisa muito maior, que a Limerpac, ela tem a diferença de nós não vendemos datadores. É muito mais do que isso. Muita gente vende datador, mas nós vendemos muito mais. Então o maior ganho de vocês foi o aprendizado. Então agradeço mais uma vez vocês, em nome dos meus sócios, né? E dizer assim para todos que esperamos que no próximo, estaremos juntos no próximo. Tem muito mais coisas para acontecer, para consolidar cada vez mais, que eu sempre falo. Nós temos condições de dar um grito de independência dessa tecnologia, porque somos que somos, porque nós temos história, uma história verdadeira, não é uma fábula, né? Então, parabéns para todos pelas vendas, pelo aprendizado, como eu disse. Uma salva de palmas para todos vocês. E agora, todo mundo aqui, o grito de guerra. Eu quero ver se vocês estão animados ainda aqui, né? Ó. Todo mundo. Vai, encosta mais, vai, abre, vai abrindo. Isso, vai. 1, 2, 3 e... Limerpac!